Nós vamos ler agora. Aleluia, louvado seja Deus. Eu quero ler com os irmãos Isaías capítulo meia dúzia. Capítulo 6 de Isaías. Glória a Jesus. 8 versículos, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Presta atenção, viu, irmãos? No ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno assentado sobre um trono alto e exaltado. A aba do seu manto preenchia todo o templo. Em torno dele posicionava-se serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E no mesmo tempo clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio, repleto de fumaça. Então bradei eu: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplam o Rei, o Senhor dos exércitos. Imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios. A tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. Em seguida, ouvi a voz do Eterno que clamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, glória a Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu louvo a Ti, Senhor Deus, porque o Senhor é maravilhoso, Pai. É essa visão que Isaías teve, Senhor. João também teve lá no Apocalipse, Senhor. Ele viu os 4 serafins, ó Pai. E aqui também, Senhor Deus, eu tenho certeza que o anjo do Senhor está aqui. Eu creio que o Senhor está aqui, Senhor. Que o Senhor está ouvindo as nossas orações. Eu creio que o Senhor atendeu os nossos pedidos, que o Senhor ouviu os nossos louvores, Senhor, e aceitou eles, ó Pai, como um cheiro suave às suas narinas, meu Pai. Pai amado, vem agora nesta noite falar conosco. Pai, que a Tua palavra tenha livre acesso aos corações, ó Pai. Pai amado, que ninguém venha se distrair com nada aqui dentro, Senhor, mas que esteja atento à Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Sejas comigo e me abençoe para a Tua glória. Amém. Assentai-vos. Glória a Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, Isaías, é o mesmo que João teve lá no Apocalipse, tá? É o mesmo. Ele também viu os 4 animais, são 4 serafins, tá, irmãos? É a mesma palavra em anos diferentes, tá? 700 anos depois, João teve a mesma visão. Que maravilha, né? Nosso Deus não muda. Nós morremos, nós acabamos, mas Deus permanece para sempre. Aleluia, glória a Jesus. Amados, esse texto aqui é majestoso. No ano em que morreu o rei Uzias. Que coisa. Isaías está dizendo aqui que no ano em que o rei Uzias morreu. O que aconteceu com ele? Eu vi o Eterno. O
Que coisa maravilhosa. Mas por que será que foi no ano que o rei morreu? Que ele viu o rei, que ele viu o eterno, que ele viu a Deus. Que coisa interessante. Nessa época aqui, Isaías, irmãos, ele já era profeta. Ele aqui já é o capítulo 6, ele já havia profetizado algumas coisas, né? Mas, nessa época quem estava reinando era o rei Uzias. Isaías devia ter aproximadamente 20 e poucos anos, 25 anos, 24 anos, mais ou menos. Ele era amigo do rei. Ele tinha uma amizade, porque Isaías era parente de Davi, ele era um profeta palaciano. Ele tinha amizade com o rei Uzias. Esse rei Uzias, irmão, foi um dos melhores reis que o Reino do Sul teve. Né? Era um bom homem, era um homem inteligente, um homem que buscava Deus, um homem que fez com que Judá prosperasse grandemente. Né? Ele é esse rei, e eles eram muitos amigos. Isaías e Uzias eram amigos. Olha que coisa, irmãos, olha só, vocês estão prestando atenção, como é que Deus trabalha? Aqui, né? No ano que faleceu o rei Uzias, eu vi o eterno. Mas por que será que ele viu o eterno no ano que morreu o homem? Irmãos, Deus usa certas circunstâncias para falar. Deus usa circunstâncias difíceis para nos trazer até Ele. Né? E na morte de Uzias, Isaías, ele estava talvez triste, estava acabrunhado, né? E agora, o rei morreu. Nós não ficamos assim, irmãos, muitas vezes quando morre um amigo, quando morre um ente querido, quando morre alguém, nós não ficamos tristes. E ele procurou um lugar para orar. Ele foi ao templo sozinho orar. E Deus usou essa circunstância da morte de Uzias para falar com Isaías. Né? Olha que coisa majestosa, né? Ele usou esse dia. Estão percebendo? Uma circunstância. Deus usa a circunstância para conosco também, irmãos. Ele usa alguma circunstância para que nós nos aproximamos dele, de Deus, né? Muitas vezes nós perdemos o emprego, o que nós vamos fazer? Meu Senhor, e agora? Nós vamos buscar a Deus. Casamento está se desfazendo, né? O que vai fazer? Buscar a Deus. São circunstâncias, irmãos, que Deus usa para trazer aquela pessoa até Ele. Ou a família, né? Tem família que a família inteira se achega a Deus por alguma coisa que aconteceu. Deus usa para trazer aquelas pessoas, aquela família até Ele. Aleluia, né? Eu ouvi uma história de um casal que já tinha 3 filhos, e depois ele teve a 4ª filha, quando essa menina eles eram cristãos, mas você sabe aqueles cristãos que uma vez por mês que aparecem na igreja? Sabe aqueles crentes que vêm uma vez por mês, irmão, ora por mim, ora por nós aí, irmãos, eu estava assistindo o jogo do Flamengo. Aí aconteceu o inesperado. A menina que de 1 ano e meio que tinha nascido, a última, né? Ficou doente, ficou ali, e corre para o hospital, e leva ali, e choro daqui, choro de lá, um médico não dá esperança, e aquela família começa a ficar desesperada, e agora? O que vamos fazer? Está lá no hospital, lá, vai fazer o quê? Vai buscar quem? Vai buscar quem? Deus.
porque os médicos já desenganou. Mas não teve jeito, irmãos, aquela criança faleceu, morreu. Aí eles começaram a se culpar um ao outro, falando, não, a culpa é sua, você não me deixou ir para a igreja, aí vamos fazer uma coisa, vamos buscar a Deus. Deus usou aquela circunstância para aquela família voltar para Deus, deixar de ir lá, de ir aqui, de arrumar desculpa, não posso ir, não posso fazer aquilo, né? Estava vindo buscar a Deus. Deus usa, irmãos, tem coisas que são difíceis, mas Deus faz, se Ele te ama, se Ele ama, para aquelas vidas não irem para o inferno, Ele é capaz de fazer coisas que nós não esperamos, só para aquelas vidas vir para Deus. É assim mesmo que Deus faz. E aqui Isaías, ele perdeu o rei, mas Deus tinha um recado para Isaías, né? Ele viu Deus ali de uma forma tremenda, maravilhosa, não é isso? Né? Aí ele vai indo, ele viu, como é que estava Deus, irmãos? Aqui, sentado no trono como? Preocupado, ali, né, andando para lá e para cá, não, como é que Deus estava? Tranquilo. Como é que estava Judá, a nação do Deus Todo-Poderoso? O caos, estava derrotada, pecado, imoralidade, sensualidade, toda aquela mentira, né, roubo, morte, assassinato, tudo estava acontecendo no meio do povo de Deus. Tudo estava acontecendo de ruim, viu, gente? Não é de bom, não. Aí Deus, eu preciso falar para alguém. Deus estava ali assentado no trono, tranquilo, exaltado, né? E a aba do seu manto enchia o trono, aleluia, glória a Deus. E em torno dele posicionava-se serafins. O que é serafins mesmo? São anjos de fogo, né? São anjos, aqueles que queimam. Serafins são aqueles que queimam, irmãos. São anjos de fogo, anjos poderosos, né? Que estavam ali diante de Deus, né? Estavam ali cantando, ali adorando a Deus. Minha voz está um pouco falhando, tá, irmão? Como uma antifona, né? Aquele que um jogral, um falava e outro repetia: Santo, Santo, Santo é o nosso Deus, né? E como duas fileiras ali, de serafins, eles cantavam ali, glorificavam a Deus de todo o coração, ó. Em torno dele posicionavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, cobria os pés, o corpo e 2 voavam. Glória a Jesus. Mas e aí, irmãos? Nós ficamos impressionados com essa visão, não é? Não ficamos impressionados com essa visão? Você não ficaria impressionado? Mas Deus não queria mostrar a visão para ele. Deus tinha um recado para Isaías. Deus tem um recado para nós. Não precisamos ficar impressionados com nada, mas ouvir o que Deus tem para nos dizer. Aleluia, aleluia, né? Circunstâncias, Senhor, Deus sempre usa de todas as maneiras. Quando Moisés, Deus tinha um chamado para Moisés, não tinha? Nasceu no Egito, ali, cresceu no Egito, foi príncipe, né, ali, só que ele não tinha ainda percebido que Deus tinha uma obra na vida dele, assim como Isaías ainda não tinha percebido que Deus tinha uma obra. Ele matou um homem, fugiu, foi lá para Midian, casou, agora estou livre, né? Deus falou assim para ele: não, Moisés, não, eu tenho uma obra contigo, eu tenho uma obra com você, eu tenho um trabalho para você, assim como com Isaías. Qual foi a oportunidade que Deus fez aqui? O que Deus fez aqui? Né? Qual foi a circunstância que Deus usou?
eu não sei como, talvez uma ovelha subiu ali num penhasco, porque ele estava indo no Monte Horebe, né? Não era isso? Num penhasco ali, uma ovelha subiu, e aí ele olhou assim, uma sarça que se queimava, que ardia, mas não se queimava. Ele olhou, ficou curioso. Aí o que ele ouviu lá? Ele viu e ouviu a voz de Deus. Ah, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar aqui você está é santo. É santo esse lugar, Moisés. Mas, Senhor, quem és? Eu sou o que sou. Eu sou o que sou, Moisés. Mas o que tu queres de mim? Ah, Moisés, eu quero que você volte lá no Egito e tire o meu povo de lá, Moisés. Mas, Senhor, quem sou eu? Eu sou um homem pesado de boca, eu sou um homem que não tenho freio na minha boca. Opa, como é que estava Isaías? Isaías era um homem de boca suja, era um homem que falava palavrão, que falava besteira, é um homem que praguejava. Ele mesmo falou, eu sou um homem de lábios impuros. Moisés, qual foi a desculpa dele, irmãos? Eu sou um homem pesado de boca. Moisés, quem fez a boca não fui eu. Quem fez os olhos não fui eu, Moisés. Nós damos desculpas, e muitas desculpas, para não fazer a obra de Deus. Nós falamos assim, mas Senhor, eu fui traficante. Ah, Senhor, mas eu usei muita droga. Não importa, Deus nos purifica de tudo isso. Não era isso? A situação é a mesma, irmãos, é os homens. Deus quer usar homens, não quer usar serafins. Deus não quer usar querubins, mas quer usar você, quer usar eu, quer usar você, irmã. Ah, mas eu sou tão sujo. Ih, irmãos, se você soubesse como estão as igrejas por aí. Circunstâncias. Pastor fugindo com secretária, né? Tá tudo assim. Mas Isaías não era profeta já? Aqui, ó, no livro 6, no capítulo 5 aqui, ó. No capítulo 5 ele anuncia 6 ais. 6 ais, né? Tendo anunciado 6 ais, o profeta acrescenta um 7º ai contra ele mesmo. No capítulo 6 ele acrescenta um ai contra ele mesmo. Quer ver esses ais, irmãos? Aí no capítulo 5, ó, primeiro ai, está lá no versículo 8. Olha o primeiro ai, 5:8. Ai dos que ajuntam casas e mais casas do que acrescenta um campo ao outro, até que não haja mais onde alguém possa erguer sua casa. Isso é um ai. Olha o outro ai, versículo 11. Ai dos que se levantam cedo para embriagar-se. Opa, essa aqui era a situação de Israel, tá, irmãos? Do povo de Deus, do povo santo de Deus, do povo de Judá, dos sacerdotes, dos reis, dos príncipes. Ó, ai dos que se levantam cedo para embriagar-se e quando a noite cai ainda buscam se aquecer embebedando-se mais. Olha o outro ai. Ai dos que se apegam à iniquidade, arrastando com as cordas do engano e ao pecado com tirantes de carroça. Então, veja bem, tinha pessoas arrogantes, que queriam mais e mais, mais e mais, casas, terras, e o povo passando fome, e eles conquistando, não, vai. Tinha aquele que era bêbado, esse é o povo de Deus, tá? Bêbado que se embriagava de dia e de noite. E tinha aquele que se apega à iniquidade, iníquo, eram pessoas iníquas, estava lá.
Verso 20, há dos que usam o mal como sinônimo de bem, e chamam o bem de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce fel. Então é esse, irmãos, que pessoas que enganam, né, que são pessoas presunçosas, pessoas ruins, pessoas más, enganadoras, né? Verso 22, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligente a sua própria opinião. 22, ai dos que são valentes para beber muito vinho, e mestres em misturar bebidas fortes. Esse era o povo de Deus. Isso aqui eu falei do povo, não falei das mulheres. Se você ver no capítulo 3, você vai ver quem são as mulheres: levianas, sensuais, né? Mulheres que também se embriagavam. Quer dizer, Israel virou uma corrupção só. Estão vendo a situação, irmãos? E tem o sétimo ai. Qual que é o sétimo ai, irmão? Ai de mim, ai de mim, ai de mim. Quer dizer, ele falou um ai contra ele mesmo. Ai de mim, que eu sou o quê? O que ele era, ai de mim? Que eu sou um homem de cruz. Quer dizer, era um homem de boca suja, era um profeta que estava dentro da casa de Deus, era um profeta que era usado por Deus, era um homem que fazia. Irmãos, as igrejas estão cheias de homens e mulheres de boca suja, sensuais, né? Está cheio dessas pessoas dentro da igreja de Deus. Precisa da purificação, precisa vir um serafim e pegar a brasa do altar e queimar. Irmãos, não estou falando de você, estou falando de mim mesmo também. Ele era um profeta. Irmãos, os pastores estão todos corrompidos, estão atrás de dinheiro, estão atrás de fama. Vocês ficam me olhando desse jeito, mas é verdade. Era uma nação desobediente, uma nação que não queria mais saber de Deus. Verso 19, veio 5:19, veja bem o que está dizendo o verso 19, 5:19, olha só, o que eles dizem? Pode ler aí, irmãos. Olha lá, está vendo aí? Ó? E aí eles clamam que Deus apresse a realização da sua obra. Oh, Deus, apressa a realização da sua obra, a fim de que possamos contemplar, né? Senhor, faz um milagre aí, faz um milagre, Senhor. Palavra para Jesus, queremos ver, nenhum milagre vai ser feito, a não ser do profeta Jonas, que ficou 3 dias no ventre da baleia. Não é isso? Eles pedem, irmãos. Isabel está aí e outros que não estão aqui nessa noite. Nós vamos fazer um curso aqui no Brás ali, chama Ágape, Libertação. Era só para obreiros, pastores, presbíteros e diáconos. Nós fomos, foi meio assim, né? Mas eu fui, foi eu, Isabel, foi o Sidney aqui, né? E outros, nós fomos lá. Irmãos, misericórdia. Eu nunca vi um negócio daquele. Nunca vi. Não era pessoas da rua que veio, não era macumbeiro, não era espírita, não era isso, não era aquilo. Eram pastores. O que eu falei? Eram o quê? Pastores, presbíteros, pastoras e assim por diante. Bastante, mais de 300. Não tinha espaço lá para quem queria entrar lá. Aí, naquela noite foi feita louvamos a Deus, glorificamos a Deus,
Aí o pastor ali, o pastor Neilton, vocês ouviram falar na Neuza Itioca? Já na Neuza Itioca? Então, ela estava lá, mas ela que comandava. Falaram assim, nós vamos fazer uma oração agora de renúncia. Nós vamos renunciar, fazer uma oração de renúncia. O que é a oração de renúncia? Eu renuncio o catolicismo, eu renuncio a Rosa Cruz, eu renuncio a Umbanda, eu renuncio isso, renuncio aquilo, renuncio todas as minhas práticas que eu fiz lá no passado. Irmão, começou a fazer aquela oração. Daqui a pouco eu olho para o lado e o demônio manifestar para tudo que é canto, irmãos. Eu falei, meu Deus, não é verdade. Eu olhava para um ali caindo endemoniado, porque começou a renunciar. São coisas que fazem lá no mundo que não renuncia quando chegam dentro da igreja. Entende? Ele começou a manifestar demônios. Chegou lá até, eu nem sei como que chama aquele. Esse que tem loja, a maçonaria. Chegou 3 pastores que foram da maçonaria, da loja maçônica. Eles foram, faziam partes lá, chegaram ali, mas deram um trabalho, irmãos. Eram pastores de igreja. Não estou falando que eram membro comum, mas deram um trabalho, irmãos. Terrível. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Deus falou para Isaías aqui, ó. Deus usou uma circunstância, porque quis libertar Isaías. Sem libertação ele não poderia continuar a obra de Deus. Sem a libertação da boca suja, ele não poderia continuar fazendo a obra de Deus. Tem coisa que, irmãos, que nós temos que renunciar. É necessário renunciar, porque não podemos continuar fazendo a obra de Deus desse jeito. Tem que renunciar o pecado, aquilo que foi feito lá no passado. Tinha um moço, irmãos, da igreja batista. Ele era professor de escola bíblica dominical, dava aula todos os domingos. Ele caiu, possesso. O que aconteceu? O pastor perguntou para ele, de onde você veio? Quem é você? Ah, eu vim da Umbanda. Ah, você veio da Umbanda? Quanto tempo? Ah, já faz bastante tempo, eu estou aqui há 8 anos na igreja já. Isso depois que ele foi liberto. O que você fazia lá? Ah, eu recebia Exu Caveira, Exu Treme-Terra, eu recebia não sei o que lá, pilantra, né? Pilintra, né? E assim vai. E quando você chegou na tua igreja, você renunciou a todos esses guias? Não. Irmão, se não renunciar, eles não vão embora. Se não mandar embora, se não houver purificação, não vai, não adianta, não surte efeitos. A palavra de Deus não prospera, o reino de Deus não prospera, é necessário. E aqui depois, aquele homem foi liberto e continuou a fazer a obra de Deus com mais perfeição, porque tinha um impedimento. Tem um impedimento, tem uma coisa que interrompe, que não permite, que não deixa. São aqueles. Mas você pergunta, mas Roberto, você viu? Eu vi. A Isabel está aqui, ó. Ela viu. Pergunta para o Sidney, ele viu. Pergunta para o Marcão, ele viu. São pastores. Amém? Amém? Vamos lá. Então, ele tinha lábios impuros. Ele tinha lábios impuros. Aqui, ó. Diz assim. E ao mesmo tempo clamavam uns aos outros santos.
O 5, então bradei. Ele viu aquilo, né? É que nem Pedro falou para Jesus, né? Quando Jesus mandou ele lançar a rede, né? Para Pedro, ele lançou e veio aquele monte de peixe. Aí ele ajoelhou, caiu, ela falou assim: afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele reconheceu que era pecador. Aí ele falou no 5 assim: ai de mim, não tenho salvação. Ai de mim. Opa, como que está aqui, irmão? Ele era o quê? Vamos lá, vamos retornar primeiro. Isaías era o quê? Profeta. Profeta de quem? Do Deus Altíssimo. Aí ele fala, na minha Bíblia está assim, tá, irmãos? Na minha Bíblia está assim: ai de mim, não tenho salvação. Porquanto eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplam o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, Isaías ele se quebrantou, ele confessou, ele renunciou: eu sou sujo, eu sou um homem sujo, eu falo palavrão, eu uso droga, eu vou trazendo para os nossos dias, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus viu o quebrantamento dele. Deus viu, Deus contemplou. E o que acontece? E logo imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê isto? Vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado perdoado. Glória a Deus, glória a Jesus, irmãos. Dê glória a Deus, irmão. Glória a Jesus. Veja bem, irmãos, o pecado é uma coisa séria, a sujeira é coisa séria, irmãos, tá? Essas coisas aqui, irmãos, eu estou falando porque é sério. Deus não pode usar uma pessoa na situação ruim, pecaminosa que ela está. Amém? Glória a Jesus. Aí vai. Agora, até enquanto ele só viu, né? Ele só viu. Depois ele fala assim: em seguida ouvi a voz do Eterno que clamava. Em seguida eu ouvi a voz do Eterno, do Deus Jeová que clamava. O que Deus clamava? Deus está precisando de trabalhadores, irmãos. O que foi dito? O que respondeu Isaías? Está limpo, está perdoado, está justificado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E o seu sangue nos purifica de todas as injustiças. É isso que nós temos que fazer, irmãos. Passo pelo holocausto e me limpo. Aleluia, aleluia. É o sangue de Jesus que nos purifica, irmãos, de todo pecado. E esse profeta, irmãos, ele foi, sofreu demais, porque Deus alertou a ele: Isaías, não adianta você falar. Vamos ver um pouquinho mais para frente, ainda tem 5 minutinhos lá. Olha o verso 9, por favor, coloca o 9. O que Deus falou? Agora você vai, você está limpo, você está purificado, vai e dize a este povo: viu 10? Engorda o coração deste povo, torna essa gente incapaz
só que Deus estava mandando Isaías falar com um povo que não podia ouvir, porque o pecado cegou eles. O pecado cegou, irmãos. O pecado tampou os seus ouvidos. Não, deixa quieto. Eu ia falar. Né? Tampou, não adianta falar, não adianta. Estão indo, lá depois no final eles vão todos para o cativeiro. Vão todos para o cativeiro. Sabe quantos ficam? Só 10%. Só 10%, melhor, não que ficam, que retornam. Só 10% que retornam. Só o remanescente será salvo. Porque não querem ouvir, não querem se arrumar. Tá bom assim. Eu vou para o céu, vai nada. Vai nada. O que está aqui? Como que diz aqui? Como Isaías disse? Perdi? Deixa eu ler aqui. No versículo 5 ainda. Né? Voltei para o Senhor dos Exércitos, né? Perdeu a salvação. Amém? É isso aí. Ó, verso 13, eu vou ler isso para terminar. Verso 12 e o 13. Até que Yahvé remova para a terra distante o seu povo, e do seio da terra reine total solidão. E, se na terra ficar 1/10 do povo, esse tornará a ser devastado. Contudo, assim como o terebinto, o olmo, o carvalho, como são colocados debaixo, deixo apenas um pedaço do tronco no solo, assim a santa semente será o seu toco a brotar um novo começo. Tem jeito. Amém, irmãos? Essa palavra que Deus mandou para nós nessa noite. Amém? Vocês estão assustados? Estão assustados? Essa é a palavra. Tem que se achegar a Deus. Senão, do jeito que está, não pode ficar. Amém? Glória a Deus? Glória a Jesus, então.